Então, elas preferem aquelas ramas mais finas e ela atinge aonde? A parte inferior. Esse é um dos grandes problemas. Porque quando a gente fala nessa parte inferior, tá? Para você monitorar, para você acompanhar, torna um pouco difícil. O produtor, o cafeicultor, o consultor, ele não tem esse hábito de ficar virando haste, procurando. Geralmente a gente começa a ver isso quando? Quando a haste começa a secar, ela começa a quebrar. E aí a ação desse inseto já está bem espalhada, né? Bom, quando a gente fala em dispersão, né? Aí ela diz, a gente até comentei com vocês, tem mais ou menos uns 20 anos que ela está no mercado, vamos dizer assim, né? Atingindo. Ela passou para a Colatina, passou para baixo do Bandu, depois foi ali para o Vale do Rio Doce. E ali começou a se expandir para o restante do estado do Espírito Santo. Inclusive até mesmo Santa Teresa, que é um município no qual, pessoal, para quem conhece, né, já é uma região de montanha, é uma região mais fria e não seria até então uma região tão comum ou propícia, né, ao ataque dessa praga. Por que eu falo isso? Porque regiões mais altas, caracteristicamente, tá? Quando a gente fala de broca, fala de cochonilha, o nível de ataque é um pouco menor quando a gente compara com regiões mais baixas. Então, há de se avaliar também isso. Bom, vamos lá. E aí, o que acontece? Atingiu a parte inferior, você tem que fazer esse monitoramento para poder tentar encontrar a presença ou não. E isso tem que ser um pouco constante. O grande diferencial deste ano para os demais anos é que, quando ela atacava, chegava agora no pós-colheita, você não tinha mais tanto problema, porque o nível populacional já começava a baixar drasticamente, coisa que não tem acontecido este ano. E quando ela penetra ali dentro, a fêmea ali faz a perfuração, entra lá dentro com o macho e lá ela coloca a larva, assim como faz a broca do grão, a broca do cafeiro, né? Faz assim aquela galeriazinha ali dentro, tá? Coloca ali os ovos, tem a larva e fica os adultos. Há situações até de você encontrar 10, 15, até 20 indivíduos quando você quebra uma haste daquela, tá? E qual que é o grande problema dessa parada aí? São problemas dois que eu acho muito importante. O primeiro é produção, que certamente você vai perder, porque ela acha ela irá quebrar, tá bom? O outro grande problema é controle. Por quê? Porque quando a gente começa a pensar em controle, uma das alternativas muito legal de ser feitas seria a aplicação de quê? Um produto sistêmico. Porque se aplicaria ele via solo, por exemplo, ele ia translocar no interior da planta e ia chegar aonde você necessita, onde você precisa. Porém, esse inseto tem a capacidade de destruir tanto o floema. O que é o floema? É a parte, né, de vasos da planta que transloca tudo que está na parte superior. Tudo que foi absorvido na parte superior da planta foi metabolizado, ele empurra para baixo. Aonde? Através do floema. E tudo que está na parte de baixo do solo, água e nutrientes, sobe e vai para cima de que forma? Através do xilema. E aí, quando ela se instala ali, ela consome essas duas partes. Por isso que a rama seca. Olha o outro grande problema. Você não vê, tá? O inseto. Você só percebe a ação quando começa a secar e ela abre portas para a entrada de fungos. E ainda começa a ter um maior problema. Se você não consegue com isso fazer o controle deste inseto já via solo, por quê? Porque o produto não vai chegar até o inseto. Só vai chegar aonde? Só vai chegar na rama mais nova. E este ano nós tivemos um outro problema, não sei se foi um problema muito pontual. Quando acontece isso, qual que é o grande problema? O grande problema é que elas estão instaladas naquelas ramas secas. E como é que você vai controlar um negócio que está na parte inferior, lá dentro, tá? E se o produto não chega lá? Esse é um dos grandes desafios, tá? Porque quando você chega e consegue controlar o que está na haste nova,
né? Beleza, porque se faz uma aplicação no produto, o produto consegue translocar pela seiva ali, a maioria das vezes via xilema, e chega na parte onde você precisa. E a haste seca, que você acabou de colher, você vai ter que fazer a retirada. Ah, Maciel, eu vou retirar essa haste então. Show de bola. Só que a simples retirada não vai, de forma nenhuma, melhorar a sua situação. Porque você está tirando ele da planta e jogando ele para o chão. Ele está, ou eles estão, consumindo o interior que ela haste. E aí vem um outro grande problema, associado a isso tudo, né? Marcelo, não tem nada de bom isso? Até agora não. Outro grande problema é que ela tem pelo menos 20 espécies, tá? Que ela se adapta e consome muito bem. Quais são elas? Olha só, vou deixar. Quais são elas? Manga, abacate, tudo tem no Espírito Santo e tem na Bahia. Cacau e um outro grande problema, eucalipto. Isso mesmo. Então, o que acontece muito? Ela procura essas áreas de refúgio, nessas áreas que há essa outra concentração dessas outras culturas, se hospedam lá e depois retornam novamente para o café.